esse processo administrativo disciplinar e a sindicância, nós vamos estudar à luz da Lei 8.112. Aí eu vi aqui na lista de presença que são prefeituras, né? Que são câmaras, vocês são servidores de prefeitura e câmara, é isso? Ok. E, na verdade, cabe a cada um dos entes da federação adotar fazer a sua própria legislação. Cada um vai estipular as suas regras, né? Observados os ditames constitucionais, cada um vai fazer suas regras. E a pergunta que eu faço para vocês é, vocês têm já esse estatuto, essa disciplina? Bom, só perguntar outra coisa. Quem é CLT aqui? Tem alguma prefeitura que é CLT? Você é uma situação, uma só, né? É uma situação bem à parte, tá? Porque as regras são bem diferentes, tá? Tem prefeituras que têm CLT com estatutário, tá? Porque tem aqueles PSS, né? Que são os de processos seletivos simplificados e que seguem a legislação trabalhista, seletista. Aí nós, por exemplo, na prefeitura que eu trabalho, nós temos a disciplina diferenciada, prazos diferenciados, porque pela CLT é mais curto. Nós temos algumas diferenciações, tá? No que se refere à apuração disciplinar, né? Mas no restante são, então, estatutários, é isso? Ok. Vocês têm estatuto próprio, certo? E o estatuto de vocês? Vocês já têm essa noção se ele é cópia fiel da 812, se ele é uma 812 melhorada, às vezes piorada? Acontece, gente, de ser piorada, né? Então, o de vocês é mais ou menos na estrutura da 812. Ok, então tá. Qualquer diferençazinha que vocês queiram trazer para nós e falar assim, olha, comigo funciona diferente, para a gente contribuir aí, de alguma forma, de mostrar alguma coisa diferente, pode falar. Mas nós vamos trabalhar, então, com a estrutura da 812, que a grande maioria dos municípios segue. Tá? E a Constituição, então, também. Aqui. Bom, eu falei, então, que o agente público, né, falei de agente público e falei que ele fala em nome do Estado. Né? O que ele faz é atribuído ao Estado. Ele manifesta uma vontade que não é sua. Ele manifesta uma vontade funcional, certo? A vontade dele não é própria, é uma vontade estatal, é uma vontade finalística. Por que finalística? Sempre voltada para a busca de um resultado público, de um fim público. E esse tem que ser o comportamento do agente público. Toda a conduta do agente público deve ser voltada para a obtenção de fins públicos. Qualquer coisa diferente disso é considerado desvio de finalidade, ok? E a lei sempre vai dizer qual é o fim público a ser atingido com cada atuação dos agentes públicos. Então, quem é o agente público? Num sentido bem amplo, é toda pessoa vinculada legalmente à administração pública, que presta atividades em caráter não eventual. Tá? Então, essa pessoa não está ali em caráter eventual, ela está vinculada legalmente à administração pública. Ou porque ela é um agente político que recebeu o mandato do povo, né, o voto, ou porque ela é um empregado público que entrou por meio de um processo seletivo, provavelmente, ou ele é um ocupante de um cargo de provimento efetivo, concursado, ou ele é um ocupante de um cargo de provimento em comissão, né, que é a livre escolha da autoridade nomeante, mas ele está vinculado legalmente à administração pública. Dentre a gama de pessoas que podem estar vinculadas à administração pública, o nosso foco é o servidor. Seja ele estatutário ou, seja ele ocupante de cargo de provimento em comissão ou efetivo. Tá? O cargo é de provimento em comissão, o cargo é de provimento efetivo. É meio falta de técnica a gente falar servidor efetivo, tá? É um resumão assim, é para simplificar, mas é falta de técnica. O correto é falar cargo de provimento efetivo. Porque não é o servidor que é efetivo, é o provimento dele no cargo que é efetivo. Mas eu sei que é comum a gente falar, eu sou efetivo, eu sou comissionado, né? No geral, a gente fala isso, tá? Essas pessoas, então, exercem parcela de poder estatal, estão sujeitos a normas que regem a administração pública. E elas têm o dever de agir com eficiência, probidade e de prestar contas.
Em termos gerais, esses são os agentes públicos. Os servidores são os que nos interessam, tá? Aquele que ocupa, que é titular de um cargo. Okay? Ele pode ser na União, no caso aqui, nós vamos estar estudando da União, mas como vocês já me disseram, o estatuto de vocês segue mais ou menos a mesma linha, então não vai ter nenhum problema com relação a isso. Quando que o servidor responde, né? Quando que surge a responsabilidade para o servidor? A regra é que o servidor atue, desempenhe as suas atribuições, né? Aquelas atribuições próprias do seu cargo, que eu vou descobrir na legislação específica, e que ele faça isso de forma regular, não é isso? A ideia é que as coisas funcionem bem, e que tudo vá bem, que ele desempenhe essas atribuições de forma regular. Eventualmente, pode ser que o servidor atue de uma maneira que traga para ele uma responsabilidade. E essa responsabilidade, ela pode ser civil, administrativa ou criminal. Uma mesma conduta pode dar ensejo às 3 responsabilizações simultaneamente. Deu para entender isso? Não é uma dupla punição, não é uma tripla punição. A mesma conduta, ao mesmo tempo que ela está prevista como uma infração disciplinar no estatuto, ela está prevista como lei no Código Penal ou em uma outra lei esparsa, e ela gera dano, que daí está previsto no Código Civil o dever de indenizar. Ok? A mesma conduta. Algo que ele fez que gera as 3 responsabilidades. Tá? As sanções civis, penais e administrativas, então, podem cumular-se, são independentes. Mais lá à frente a gente vai ver quando que uma pode ter interferência na outra. Mas no geral, no âmbito geral, nós podemos afirmar que as 3 são cabíveis. Tá? Ao mesmo tempo, por uma única conduta. A responsabilidade do servidor público surge quando? Quando ele causar um dano. Ao erário, diretamente, ou a terceiros, que vai gerar o dano ao erário de via indireta, né? Por quê? Alguém lembra? Se o servidor causar um dano a um terceiro, por que ele vai estar causando via indireta um dano ao erário? Sim? Por causa do artigo 37 da Constituição, parágrafo 6º, não é verdade? Né? Que a administração responde pelos danos causados pelos seus agentes, que agindo nessa qualidade, né, causarem a terceiros. Então, a administração pública responde pelo dano que o agente público causar a terceiros. Certo? Então, é possível que o servidor gere dano, cause um dano ao próprio erário diretamente ou a terceiro, o que vai fazer com que via indireta o erário seja prejudicado. Tá? Porque ele vai indenizar e via ação regressiva ele vai cobrar do servidor. Ok? O servidor pode, com sua ação, causar um dano. Chutou, quebrou, jogou para cima, atirou para cima, agiu, causou um dano por ação. Ou ele pode, com a sua omissão, também gerar um dano, não é verdade? Deixou de dar encaminhamento para um processo, deixou de atender um paciente no posto de saúde, deixou de fiscalizar uma obra, deixou de cobrar um tributo. Isso é omissão. Ok? Então, ele pode causar dano por ação ou omissão. A omissão ou ação pode ser dolosa, ele pode ter querido causar aquele resultado, ele quis quebrar, quis não atender, foi dolosa a intenção de causar o dano. Tá? Ele quis amputar a perna do paciente. Pode, né? Inimigo dele, caiu na mão dele e fala, agora é a minha chance. Ou uma situação até mais grave, até que foi objeto de um processo disciplinar de um médico, que a pessoa tinha levado um tiro, era assaltante, e aí, na hora de operar, eles decidiram ali na sala de cirurgia que eles iam cortar não sei que parte do rapaz para torná-lo impotente. E fizeram. A perícia depois provou a vingancinha deles. Veja, vingança que nem era contra eles, o assaltante, né? Não tinha nem agido contra eles. Mas, diante da oportunidade, eles se utilizaram do cargo, né? Ele só fez isso porque ele era médico do hospital público. E fez esse atendimento, e a equipe ali na hora decidiu e fizeram essa façanha.
Foi descoberto, foi feita perícia e a pessoa realmente foi indenizada, né? Tá, e os servidores envolvidos tiveram problemas, foram demitidos. Tá? Então, acontecem coisas estranhas, né? Dolosos ou culposos? Culposos. Não atendeu, não quis atender. Foi negligente, atendeu mal. Foi imperito, cortou a perna errada. Acontece? Acontece. Isso foi um caso, em União da Vitória, eu fiquei sabendo, de um médico que entrou, a equipe já tinha preparado o paciente, ele entrou, amputou a perna e foi embora. O paciente acordado, amputou a perna boa. E depois ia ter que amputar a outra perna, porque precisava amputar mesmo. Pensa. Aí o médico falou, não, a culpa não foi minha, a equipe que preparou a perna errada. Gente, depois na instrução a gente pode ver como é que funciona o negócio, né? Mas num primeiro momento, me parece aí que a pessoa responsável por uma cirurgia deve pelo menos conferir, né? Chegar lá, olhar no painel, parece que tinha uma radiografia da perna, tinha lá a perna direita, ele amputou a esquerda. Enfim, é pressa, é descuido, não sei. O PAD vai nos contar. Tá? Mas o fato é que tem que ser instaurado um processo porque aconteceu. Tá? Então, aquele que causar dano, por ação ou omissão, dolosa ou culposa, tem o dever de indenizar. E a responsabilidade penal decorre da prática do conduta do servidor que, agindo nessa qualidade, é prevista como crime ou contravenção penal. Em razão de ato também omissivo ou comissivo, doloso ou culposo. Ok? Então, é possível que o servidor incorra, além da infração disciplinar, em crime. E existem alguns crimes previstos crimes contra a administração pública. Daí você vai lá para o Código Penal e você vai ver lá peculato, concussão, corrupção ativa, corrupção passiva, prevaricação, vários crimes que são cometidos por servidores públicos. E além da improbidade administrativa, que daí é outra questão também. A responsabilidade administrativa do servidor surge quando ele descumpre alguma obrigação, quando ele deixa de cumprir algum dever previsto no seu estatuto, ou ele pratica algum ato previsto no seu estatuto como proibido. Lá no estatuto nós vamos ter lá no 116 os deveres e no 117 as proibições. Se ele praticar algum desses atos, ele incorrer em alguma dessas situações previstas como infracionais, ele vai responder por isso, ok? A autoridade, então, que tiver ciência da prática de uma irregularidade no serviço público, ela tem o dever de promover a sua apuração. Gente, não é se ela quiser, se ela gostar ou não gostar da pessoa, ela tem o dever, diante da tomada de conhecimento, da prática de algum ato infracional, dever punir. É uma pergunta, né? Não, é um dever apurar. É um dever tomar as providências para que sejam, então, investigada a situação e, se for o caso, punir. Certo? Essa apuração, ela em regra, nos estatutos, ela se dá por meio de sindicância ou processo administrativo disciplinar. Sempre assegurado contraditório e ampla defesa quando se trata de punição. Aqui eu vou ter que dar uma paradinha e perguntar uma coisa para vocês. Talvez vocês não tenham essa resposta ainda. Não sei se vocês trouxeram o estatuto de vocês. Não? Vocês sabem se vocês fazem sindicância punitiva nos termos da 812? Fazem? Advertência e suspensão até 30 dias é punível com sindicância punitiva? Eu estou perguntando para vocês porque onde eu trabalho a gente não faz. Onde eu trabalho só existe sindicância para investigativa só e processo para punir, seja lá qual for a penalidade. Então, eu vou precisar falar um pouco da sindicância punitiva aqui. Mas o que eu fiz? Para não perder muito tempo falando de uma coisa que talvez vocês não tenham, eu vou falar um pouquinho do que é e vou dizer, o rito da sindicância punitiva é o mesmo do PAD. Beleza? Para a gente não ficar gastando tempo com uma coisa que talvez a maioria não tenha. Tá? O federal tem
já teve muita discussão sobre se a sindicância punitiva é constitucional ou não é, e a conclusão foi a seguinte, gente. Ele tem até o nome de sindicância, mas é um processo disciplinar. Então, dá na mesma, não é verdade? Tem o nome de sindicância, mas nada mais é do que um processo disciplinar pouquinha coisa mais singela. Por quê? Em termos de prazo. Porque a sindicância tem prazo menor para conclusão. Então, no âmbito federal, a CGU, que cuida dessa parte, na administração pública federal, entendeu que, dada a singeleza da advertência, da penalidade da advertência e da pena de suspensão até 30 dias, que eu não acho nem um pouco singela, que, pelo amor de Deus, se eu ficar um mês sem receber meu salário, eu não sei o que acontece comigo, não acho nem um pouco singela essa punição, tá? Mas entendeu que até 30 dias de suspensão é considerada uma penalidade branda e que pode ser apurada por meio de um processo, porque é um processo, só que mais célere, que é a sindicância punitiva. É um processo, só que mais célere. Só isso, tá? Então, para nós, para a grande maioria, sindicância é só para apuração, para investigação, processo disciplinar é para punição, desde a advertência até a pena máxima, que é a expulsória, que é o corte da cabeça. Tá? Então, o princípio da indisponibilidade do interesse público é esse princípio que determina, que impõe que o administrador público, ele, diante da constatação da irregularidade, instaure o processo. Gente, é algo indisponível. Então, eu já me deparei com situações em que a autoridade gosta muito da pessoa que cometeu a infração disciplinar. E aí, gente, ele quer fazer de tudo para não instaurar o processo. E é difícil, é muito difícil, porque quando a autoridade gosta muito de alguém e faz isso, ela chama para si toda a responsabilidade. Ela chama. Ela vai responder por isso. Tá? Então, não é assim tão simples dizer, ai, não, fulano é um querido, fulano não sei o quê. O que acontece se ela pegar o processo e sentar em cima? Vai prescrever. E se prescrever, ela está sujeita à responsabilização. Tá? Então, muito cuidado com isso. Se vocês fizerem parte de uma administração que um dia, eventualmente, aconteça uma situação de alguém falar que não quer punir, não sei vocês na qualidade de assessores jurídicos. Quem é assessor jurídico? Quem mais? Advogado. Presta assessoria também para... Na qualidade de assessores jurídicos, vocês vão ter que expor isso. Sinto na pele dificuldade de fazer isso, porque às vezes a pessoa realmente acha que dá para deixar para lá. E aí você tem que expor, explicar, e às vezes a gente não agrada, né? Quando a gente fala o que é certo, eventualmente a gente não agrada. Mas continue fazendo o que é certo, continue fazendo aquilo que vocês estão convictos e vamos tocando o barquinho até onde der, né? É obrigatória, sim, a apuração, tá? A comunicação dos crimes ou improbidade. Então, a lei... É tão grave a situação, gente, olha só, que a Lei 12.527 inseriu mais um artigo na Lei 812. E temos, então, o artigo hoje 126A, que diz o seguinte, que não pode ser punido o servidor que deu ciência à autoridade superior de uma suspeita de envolvimento de uma autoridade na prática de crimes ou improbidade. Vocês perceberam isso daqui? Queria que vocês dessem uma olhadinha nisso e percebessem o que está escrito aqui. E a que ponto chegamos, não é verdade? Que absurdo é alguém ser punido porque levou ao conhecimento da autoridade acima daquela que está praticando a irregularidade, a prática ou o envolvimento, ou a suspeita de envolvimento desta com atividades criminosas. Gente, tem que ter uma lei para dizer isso. Tiveram que colocar um artigo na lei. Para quê? Para dar mais segurança para o servidor. Porque já está lá no estatuto que ele tem o dever de fazer isso. Mas ele tem medo de fazer. Ah, não, mas eu vou ser punido. Então, espere, calma. Eu vou fazer uma lei dizendo que você não pode ser punido por isso.
Teve que ser mais explícito e mais específico. Teve que falar o óbvio, porque isso é o óbvio, não é, gente? Mas teve que falar para as pessoas se sentirem com coragem de fazer a denúncia, digamos assim, tá? Incomunicabilidade das instâncias. Isso quer dizer o seguinte, que em regra, como eu já comentei com vocês, o fato de alguém ser punido na esfera administrativa não impede a punição na penal. O fato de a mesma conduta ser crime e ser infração administrativa não permite que você faça o seguinte, sabe o que? Eu vou esperar o processo criminal terminar e depois eu instauro o PAD, né? Vai que nem ele nem é culpado. Vocês já ouviram falar isso? Ah, eu acho que na Grécia acontece tanto disso. Acontece muito na Grécia, tá? É um jeitinho de segurar contra quem gosta, entendeu? Ó, nós estamos aqui esperando lá o criminal, dá a impressão de que a pessoa está fazendo alguma coisa, né? Instaura, suspende, ou nem instaura, ou instaura e suspende, e fala, não, nós estamos esperando aí o processo criminal, porque a investigação é mais profunda. Sinto muito. Se der prescrição na esfera administrativa, a autoridade que determinou essa espera da conclusão do criminal vai responder. Por quê? Porque tem um artigo da lei dizendo claramente que uma não tem nada a ver com a outra, toca as duas paralelas. Só tem uma possibilidade, duas, né, na verdade, possibilidades de a criminal influenciar na administrativa. Que é, gente, a pessoa foi absolvida na esfera criminal por ou negativa de fato. Gente, a esfera criminal comprovou que não aconteceu aquilo. Como é que a pessoa como é que algo que não existiu pode ser uma infração administrativa? Não existiu. Então, não existe infração administrativa. Por isso, porque não existe infração administrativa. Ou então, negativa de autoria. Olha, aconteceu, mas é certeza que não foi você. Então, obviamente, se não for certeza que não foi ela não pode ser punida. Perceberam, então, são essas situações que refletem, tá? A jurisprudência tem entendido que, além disso daqui, também se comprovar estado de necessidade, legítima defesa e estrito cumprimento de dever legal, afasta. Por óbvio que afasta, né, gente? Porque daí não aconteceu, aconteceu, mas é uma excludente, né? Então, essas situações afastam. Agora, insuficiência de prova no criminal não redunda em afastamento da responsabilidade administrativa, ok? Foi absolvido lá na esfera criminal por insuficiência de provas. Não afasta a responsabilidade, certo? Ok. Prescrição no penal. Vamos ver, né? Porque a prescrição do penal é a mesma prescrição administrativa. Toda infração administrativa que corresponde a um crime, a prescrição é do crime, ok? Certo? Então, toda prescrição toda infração administrativa que tem correspondência no crime, o prazo prescricional é o do crime. Certo? Okay. Então, vamos lá. A Constituição estabelece, então, limites, né, ao poder de punir. O Estado tem, então, essa obrigação, o administrador público tem a obrigação de instaurar o processo administrativo e de apurar, enfim, tudo que está acontecendo. Mas, para punir, ele está sujeito a limites constitucionais. E o limite é o quê? Ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. Depois nós vamos ver que é o princípio do juiz natural ou do administrador, né, competente. Juiz natural na esfera judicial, administrador competente é o termo mais adequado quando se trata de processo administrativo. Tá? Administrador competente. Ninguém será privado da sua liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Ótimo. Então, não posso mandar embora. Saiu ontem na televisão o caso... Vocês estão aqui desde quarta. Estão assistindo o jornal, ouvindo um rádiozinho, não? Não. É que saiu aqui um crime, a história de um crime que aconteceu aqui em Curitiba. E esse crime estava sendo investigado e teve a atuação de um médico legista do nosso IML. E esse médico legista, ele fraudou o laudo, dizendo que a pessoa havia morrido de uma queda de um edifício,
e ficou comprovado numa exumação, numa segunda perícia, que ela estava morta quando foi jogada. Certo? Ele fraudou o laudo. Ele é servidor público, ele é médico do IML, o IML é do Estado. Tá? Então, logo que saiu essa história, eles falaram assim, o médico legista foi afastado. Daí voltaram atrás. Não, o médico legista não foi afastado por falta de previsão legal. De acordo com a Procuradoria-Geral do Estado, não pode afastar. Por quê? Porque a gente vai aprender aqui hoje, ou reforçar, ou revisar, que o afastamento ele não se dá em razão do escândalo na sociedade, em razão do tumulto, qualquer coisa do gênero. Ele se dá quando a pessoa tem o poder de interferir ou não na instrução processual. Se ela não tem poder de interferir, na instrução processual, não tem por que afastar. Não, mas ele cometeu um crime, ele cometeu um ilícito administrativo e um crime, que corresponde a um crime, é grave, é grave. Vamos apurar, vamos apurar. Vamos mandar embora, vamos. Tudo ao seu tempo, cumprindo o devido processo legal. Nós não podemos nos antecipar e criar um afastamento porque a sociedade exige, porque todo mundo ficou horrorizado que o médico falou isso, porque a família da vítima está sofrendo. Entendo tudo isso, mas o devido processo legal tem que ser observado. E tem previsão para afastamento? Não tem. Ele praticou alguma conduta que dá ensejo ao afastamento? Não. Então qual é a razão de afastar? Não afasta. Aí ontem saiu a seguinte notícia. O médico foi demitido. Eu só fiquei prestando atenção, né? Vamos ver. A chamada da notícia foi essa. Aí, na explicação da notícia, o secretário de segurança, acho que o IML é vinculado à Secretaria de Segurança. O secretário estadual, que daí vai ter que ser por delegação ou o governador, né? Acolheu o relatório da comissão que opinou pela demissão. Opa! Gente, isso não está acabado ainda. Não está acabado, a gente sabe que não está acabado. Tem mais coisa para acontecer. E a mídia já está condenando o homem, né? Já está. Ainda cabe recurso. Não é? Mas, enfim, a chamada da notícia foi que ele foi demitido. Depois a explicação da notícia veio melhor. Isso que não pode acontecer. Vejam. É mais difícil, mas acontece. Às vezes em municípios pequenos, é mais difícil, mas pode acontecer. De a mídia pressionar muito. O prefeito quer dar uma resposta para a sociedade. Quer dizer, isso acontece sempre. O que não acontece é a mídia, né? A mídia pressionar tanto assim. Às vezes tem coisa que toma uma proporção maior. É município pequeno, mas toma uma proporção grande. Foi o caso de um município do Ceará, que também saiu no rádio antes de ontem, alguém comentando, uma cidadezinha pequena no Ceará, que teve também uma situação escandalosa, e daí o poder público quer dar aquela resposta imediata e mandar embora. A professora bateu na criança, gente. Quem é de prefeitura aqui? Todo mundo? Mas não da Câmara, que a Câmara acho que não chega a esse tipo de problema, né? Na Câmara acho que não chega, mas no Executivo. A professora bateu na criança. Gente, é horrível. Ninguém quer ver criança apanhando. Mas pega a professora e tira a professora e joga a professora. Não, devido ao processo legal. Todas as etapas. Todas. E espero que não aconteça nenhum tapa mais. Né? Mas é isso, tem que cumprir. Tá? Aos litigantes em processo judicial ou em processo administrativo e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com todos os meios e recursos a ela inerentes. Isso quer dizer, gente, que ninguém é culpado e ninguém pode ser punido antes de passar por todas as etapas e assegurarmos o contraditório e a ampla defesa. Mas ele confessou. Ainda assim, tem diversos casos de anulação de processos pelo Poder Judiciário porque a pessoa confessou e a comissão não fez instrução no processo. Não, mas ele confessou. Por que eu vou ouvir testemunha? Por que eu vou ver prova pericial? Por que eu vou ver prova documental? Não, gente. Mesmo diante de um réu confesso, a gente tem que investigar. Às vezes ele está cobertando alguém. Né? Já teve história que a pessoa assumiu toda a responsabilidade para proteger a outra pessoa. Tá? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Tá? Com essa questão
do devido processo legal. Temos que passar por todas as etapas. E o que é o devido processo legal? É o processo que a lei específica daquele assunto estabeleceu. Que processo? O trâmite que ela estabeleceu, todo o passo a passo, né? Porque um processo ele não é assim, ele não é uma marcha que vai seguindo, pratica um ato, depois um ato, outro ato, até se chegar a uma decisão final. A lei dá a sequência, a lei dá o rito, a lei descreve o caminho a ser perseguido até a decisão final, que é o chamado iter processual. É o caminho a ser perseguido. Eu não posso me antecipar, fazer um ato antes do outro. Gente, eu posso ouvir o investigado, o acusado logo no começo?